agora eu quero deixar agora o pastor Eliseu. Ele vai trazer uma palavra para você agora, uma palavra de fé, uma palavra de poder, de unção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pastor Eliseu. Amém. Amados, eu quero cumprimentar a todos, primeiramente com uma boa tarde e com a paz do Senhor Jesus, tá? Estou muito feliz de estar aqui nessa cidade e nesse estado. Tenho conhecido pessoas de Deus, pessoas que têm acrescentado muito à minha vida, né? E nessa manhã nós estivemos ali no Templo Maior da Glória de Deus e nós fizemos 2 ministrações, preguei 2 vezes ali. E o que me chamou a atenção foi o nível de unção que brotou naquele lugar, que fluiu. Tinha poucas pessoas, irmãos, mas aquelas poucas pessoas que tinha ali eram as pessoas que Deus tinha que falar algo para elas. E foi impressionante que no final do culto uma senhora veio até a mim e me pediu oração e disse que estava passando uns problemas, que estava sofrendo umas opressões malignas. E ali eu falei, não, então vamos orar, irmã, vamos orar. E daí quando eu comecei a orar por ela manifesta um demônio. E o demônio era uma legião. E aquele demônio, eu expulsando ele, eu brigando com ele. E o demônio chegou a falar, apóstolo, que foi feita uma obra de feitiçaria para aquela mulher. E havia na cabeça dela pimenta, sangue e uma centopeia que estava andando dentro da cabeça dela. Foi um trabalho para matar ela ou então para deixar ela louca. E ali nós travamos uma guerra com aquele demônio, a gente expulsou aquele demônio e a mulher saiu dali aliviada. Sabe, irmãos, talvez na sua vida o que está acontecendo é isso. Você está sofrendo uma opressão maligna, tremenda. E talvez você está sendo vítima de uma obra de feitiçaria. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele está ali naquela igreja, está operando grandes coisas. E a missão dele foi vir para desfazer as obras do diabo. E eu quero compartilhar uma mensagem com vocês justamente nesse tema de libertação. Porque existe uma estrutura maligna, meu irmão, uma organização maligna muito mais maior do que às vezes as pessoas compreendem. Que rege famílias, que rege bairro, que rege cidades. São demônios principados. A palavra principado, ela se originalizou de uma palavra chamada Asher ou Akon, que significa arquetipos. Asher foi a palavra que se originalizou para nós arquitetos. Então esse demônio chamado principado, o original já está falando o que ele faz. Ele é um arquiteto. E qual que é a função de um arquiteto? Ele elabora estruturas, maquetes, que são estruturas malignas, que nós chamamos de cativeiros espirituais. E quando a pessoa está dentro de um cativeiro espiritual, ela não sabe como sair. Existem pessoas num cativeiro espiritual, existem famílias em um cativeiro espiritual, e existem bairros, cidades, regida por um principado, que constrói esse arquetipo mental, almático e espiritual, prende as pessoas. E eu quero que você acompanhe comigo nesse momento a palavra do Senhor, que está aqui em Mateus 16, versículo 18, que diz assim, ó: pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a questão é, que são essas? Será que realmente existe as portas do inferno? Eu quero falar para você que existe sim, é isso que a gente vamos falar hoje aqui. É isso que eu quero compartilhar com você. Existe sim, irmãos, uma organização
nas regiões celestes, abaixo das regiões celestes em Cristo. Uma organização que nós chamamos inframundo ou cosmo, ou segundo céu, queira a palavra que você mais se familiarizar. Aonde o diabo ele construiu uma residência, uma rede de comunicação, aonde que ele se interliga demônios e demônios. E ali é onde que eles se organizam para quê? Para vir se manifestar na vida das pessoas, para ali ele criar um domínio. E a verdade é que existem essas portas, esses cativeiros espirituais. Assim como existem as regiões celestes, lugares em Cristo Jesus, aonde que nós acessamos pela nossa oração, pela adoração, pelo nosso exercício de fé, existe também as portas do inferno, essa dimensão no inframundo. Sabe, irmãos, talvez você tenha sido vítima de uma estrutura maligna dessa. Talvez você está num cativeiro espiritual e não entende. Existe, olha só, uma unção de libertação, que pessoas dizem assim, eu sou usado com libertação, mas existe um ministério muito mais profundo do que o ministério de libertação. Esse suposto ministério de libertação que os ministros aí dizem, que expulsa demônio e tal. Eu creio sim que existe esse ministério de libertação, mas existe uma unção para abrir cativeiros espirituais. Cativeiros espirituais, eles são construídos por uma influência e pelo um contaminar da terra e através das iniquidades. Iniquidades é o único pecado, é a única forma pecaminosa de uma visitação de Deus. Lá naquele texto de Êxodo, capítulo 34, se não me falha a memória, onde Deus diz que ele visita a terceira e até a quarta geração. Aquela palavra visita significa parkit no hebraico. Parkit significa castiga. Então Deus vem com sentença. Quando a medida de iniquidade na vida da pessoa, na família, na cidade, assim por diante, ela transborda diante de Deus, então Deus visita. Nós vemos o exemplo de Israel, que ao longo de muitos anos eles cometeram iniquidade. Essa palavra iniquidade no hebraico significa Avon. É o mesmo nome da empresa de cosmético, que assumidamente também já declarou que eles patrocinam a nova ordem mundial. E essa estrutura chamada iniquidade, a iniquidade, irmão, não é um pecado que você comete e nunca mais faz. A iniquidade não é rebelião contra a palavra de Deus. A iniquidade é um pecado cíclico, comportamental, compulsivo, que tem a ver, sabe com o quê? Com os nossos pecados íntimos. Com aqueles pecados de estimação que você comete, é aquela tendência maligna que você tem. Eles que geram o cativeiro espiritual. A iniquidade começa assim, existe uma lei. A pessoa pratica iniquidade ao longo de um ano. Aí sabe o que acontece? No mundo espiritual é ativado um espírito que vai reagir a essa iniquidade. Então ele é ativado e ali ele monta um cativeiro espiritual, uma prisão e aprisiona. Por causa do que? Da legalidade dessa iniquidade, desse comportamento compulsivo, desse comportamento cíclico pecaminoso. Aí que nasce aqui o que? Uma maldição. E por muitas e muitas vezes esse espírito ele se torna um espírito familiar que prende toda uma família. Aí você vê casos de repetições de maldição na família, de prostituição, de vícios, de assassinatos. Então aí é que nasce o conceito do quê? Das portas do inferno. Que são o quê? Uma organização no cosmos. Mas sabe qual que é a diferença? As pessoas elas confundem muito. Os cristãos confundem muito os lugares no inframundo. Alguns confundem o lago de fogo com o inferno. Irmãos, preste atenção nisso. O inferno é uma coisa, o lago de fogo é outra. Totalmente diferente. O paraíso e o seio de Abraão são coisas diferentes, são lugares que existem no mundo espiritual totalmente diferentes.
O inferno, a pessoa, ela pode viver partes do inferno aqui na terra. Não é teologia dos testemunhos de Jeová, não. Estou falando a verdade. Não que o inferno, ele 100% seja aqui, mas a pessoa, ela pode viver níveis de opressão, de maldição, aonde? Aqui na terra, que é regida pelo quê? Por uma organização no inferno. Agora, o lago de fogo, sim, é o lugar final, o lugar onde o diabo, o falso profeta, e como diz lá em Apocalipse também, que quando Deus sentenciar todo mundo, vai lançar esse povo todo, o falso profeta, o anticristo, a besta, os seguidores, os amantes da mentira, os que praticaram a iniquidade, e a Bíblia também diz em Apocalipse que também será lançado no lago de fogo o quê? O inferno. Então o inferno e o lago de fogo não são a mesma coisa. O inferno, as pessoas sofrem influências aqui. Assim como você pode viver níveis de luz e de bênçãos e de milagres por causa da manifestação do reino dos céus, você também pode viver opressões malignas. Por quê? Por uma ligação com o mundo espiritual da maldade. E aí a pessoa não rompe, não vai para frente, não consegue prosperar por causa disso. Por causa do quê? Das portas do inferno estão conectadas ao solo, está conectada à vida dessa pessoa, está conectada e os demônios transitam facilmente. E nessa transição, nessa legalidade que o demônio acha, por causa das iniquidades que o povo não quer se arrepender, o que acontece? A maldição vai indo, vai destruindo pessoas e eles não entendem. Aquela unção que foi profetizada de Isaías 61, aquela unção foi verdadeira. Aquela unção lá era justamente para que nós viemos, ministro, abrir os nossos olhos e entender de uma vez por todas que existe diferença, que existe sim cativeiros espirituais, que existe sim uma organização maligna que prende pessoas a um cativeiro mental, familiar, financeiro, profissional e espiritual. Isaías 61 diz assim, ó, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos que estão cativos, aos que estão que presos, e a abertura de prisão para aqueles que estão presos. Então, né, ele fala aqui que essa unção é uma ação tanto para abrir cativeiros como para prender pessoas ou soltar pessoas que estão presas. Então existe sim cativeiros espirituais e você talvez pode estar sendo vítima disso. Talvez a sua família está debaixo de um cativeiro espiritual que é onde você não acha saída, que você não vê solução, você vai de um lado e para o outro e não entende. A enfermidade está no seu corpo e é um cativeiro espiritual que está na sua vida que precisa ser aberto. Como? Através da unção do Senhor Jesus. Naquela mesma passagem onde fala das portas do inferno, antes daquele episódio, Jesus entregou para Pedro o quê? Chaves. E essas são as chaves para abrir esses cativeiros espirituais. E ele diz, tudo que você ligar na terra é ligado no céu, e tudo que é desligado. Ou seja, a gente podemos destrancar essa pessoa através dessa unção e liberar ela e dizer, você está solto, você está livre do que? Do cativeiro, dessa prisão. Nós vemos cativeiros espirituais, a Bíblia dá exemplo de cativeiros espirituais, onde pessoas ficaram presas espiritualmente falando. Existem vários e vários cativeiros espirituais, onde as mentes das pessoas estão com essa estrutura maligna, com a predisposição, uma tendência maligna para cometer iniquidade. Talvez é de prostituição, é de violência, talvez é difícil, a pessoa já de vício, a pessoa já nasce com esse dentro de um cativeiro espiritual por causa dos pecados familiares. A Bíblia diz sobre o lamaçal do pecado. Já viu que tem pessoas que ele gosta de viver no pecado, ele se lambuza? Então, o lamaçal do pecado é uma estrutura maligna, é um cativeiro espiritual, onde que a pessoa fica presa e ele ama se lambuzar na lama, ele ama pecar e ele adora, ele gosta disso, é o lamaçal do pecado. Quando a Bíblia diz assim que
o salmista Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte existe sim. É um cativeiro espiritual. Que possivelmente pessoas que estão em fase terminais, quase morrendo, talvez no hospital internado, aonde que o espírito dessa pessoa está preso e a alma. E ali só está o corpo. E a mente dessa pessoa está presa no cativeiro espiritual, no vale da sombra da morte. É outro cativeiro espiritual. Mas eu não quero falar dessas coisas simples. Eu quero convidar você a gente meditar numa palavra em Gênesis. Nós vamos ver aqui a história de um homem que ninguém conta. Uma outra parte da história é que ninguém conta. É engraçado que eu vejo os pregadores e os ministros falando sobre a vida de José do Egito, mas aí o outro lado da história, por que na vida de José acontecia sempre coisas repetitivas? Por que na vida de José, sempre quando ele ia romper, ele não conseguia? Que estrutura maligna que era que estava regindo a vida daquele homem? E eu digo lá para vocês logo, era um homem de Deus. Era um homem que buscava a presença, um homem que tinha dons proféticos, mas mesmo assim estava preso em uma estrutura maligna. E enquanto ele não rompeu emocionalmente e espiritualmente, ele não conseguiu sair desse cativeiro espiritual. Enquanto ele não aprendeu a liberar perdão dos irmãos, enquanto ele não aprendeu a entrar numa presença mais íntima com Deus e abrir o seu coração, que era um coração profético, ele não conseguiu romper. A primeira história diz que Moisés, o primeiro acontecimento com Moisés, ou com José do Egito, foi o seguinte: ele teve o sonho, ele contou o sonho para os irmãos dele, e o que os irmãos dele fez? Tramaram contra ele por causa da inveja, por causa daquilo que acontecia, porque ele era mais chegado ao pai dele, o pai dele gostava muito dele e presenteava dele, então eles criou uma inveja demoníaca no coração dos irmãos dele, e fizeram com que ele fosse lançado. Um dia ele estava no campo e eles organizaram e disseram assim: vamos matar José? Vamos destruir a vida de José? Aí um dos irmãos disse: rapaz, mas se nós matarmos José, o nosso pai vai ficar grilado, vai desconfiar e vai pegar para o nosso lado, vamos deixar de mão. Aí um dos falou: vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele dentro de uma cova. E jogou ele dentro de uma cova, e ele ficou lá no fundo do poço. Talvez você está assim, ó, sendo jogado pelos problemas no fundo do poço, só que não toma uma atitude, só que não quer sair. Deus te chama, Deus te convida, nós lançamos o convite e você fica na mesma, no fundo do poço. Aí no fundo do poço passou uns mercadores do Egito, e ali aqueles irmãos de José resolveram vender ele. Traição. É aqui que nasce a traição. Ele foi traído pelos irmãos. E já pensou o ódio, o amargo, o rancor, todos os sentimentos ruins que brotou no coração de José por causa disso? Meus irmãos não me amam, têm ódio de mim, estão me vendendo. Isso causou uma ferida na alma dele e abriu brechas para que um cativeiro fosse montado. Abriu brechas para que uma iniquidade viesse alcançar o coração daquele homem. Então ele foi levado por aqueles homens. Depois, com muito tempo, diz aqui no capítulo 39, versículo 19 e 20, diz assim, ó: e aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras da sua mulher, que lhe falava dizendo: conforme estas palavras mesma que fez o teu servo, e a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estava preso. Assim ele esteve ali na casa do cárcere. José, quando ele sonha, ele é lançado no buraco. Aí é vendido lá junto com o rei, junto com Potifar. Ele começa a ganhar uma posição de destaque e dizer: agora eu vou vencer, agora eu vou prosperar, agora eu vou para frente. Aí sabe o que acontece? Outra traição. De novo. Outra traição, aonde a mulher de Potifar, seduzida por um espírito de prostituição, de manipulação da energia sexual, quer
que José se deite com ela, tenha uma relação sexual com ela. Ele se recusa e ela ameaça ele, dizendo que se ele não se deitasse com ela, ela ia contar para o seu patrão, para Potifar, que ela tinha sido assediada e violentada por José. E ele se recusa, sai correndo, vai embora, mas não tem jeito. Ela conta para o senhor dela e para o esposo dela, e o esposo dela acredita. Aí o que acontece? O homem de Deus é lançado aonde? Na casa do cárcere. A verdade é que a casa do cárcere, essa palavra casa do cárcere no hebraico significa Beit Koa. No hebraico Beit Koa, casa do cárcere. Só que traduzindo do hebraico para o português, Beit Koa significa casa do ciclo. O que é casa do ciclo? O que é um ciclo? É algo que se repete. E talvez está assim na sua vida. Talvez você está preso num cativeiro espiritual na casa do ciclo. Tem pessoas que estão presas na casa do ciclo, espiritualmente falando, e de tempo em tempo, de ciclo em ciclo, acontecem as mesmas coisas, como estava acontecendo com José. A moça é bonita, tal, e arruma um namorado. Aí separa. Acontece algo que não dá certo. Aí ela arruma outra pessoa, passa certo tempo, separa de novo. E assim vai indo, e assim vai indo, e assim vai indo. Talvez é financeiramente, o cara ele quer prosperar, ele chega numa renda residual boa, ele chega num estado bom, de repente acontece algo, ele vai lá para baixo de novo. Aí ele sobe, chega lá em cima, cai de novo. E fica assim, como um ciclo, como um mecanismo. A pessoa, de tempo em tempo, tem tratamento. Vai no médico, supostamente é curada, faz cirurgia, tá. Mas na frente a enfermidade volta de novo. Volta de novo. A pessoa recebe a oração, é curada ali. 6 meses depois, 1 ano depois, 2 anos depois, 5 anos depois, de novo. Mesma enfermidade. Eu conheci uma história lá do Piauí, que minha família é de lá, de um homem, viu, apóstolo, que ele é assim, durante 7 anos ele fica lúcido, bonzinho. Mas durante outros 7 anos ele entorna na cachaça, bêbado. 7 anos ele é lúcido e 7 anos ele é o quê? Bêbado. Isso somatiza o quê? Isso mostra o quê? Que ele está preso na casa do ciclo. Eu orei pela uma irmã missionária que ela, de tempo em tempo, de 5 em 5 anos, ela disse que viu uma enfermidade sobre ela. Ela era curada, ela ficava boa e de repente voltava de novo. Isso é o quê? Uma casa do ciclo. José, ele estava preso na casa do ciclo, uma estrutura espiritual maligna, e não conseguia romper, não conseguia prosperar, não conseguia ir para frente porque estava preso nessa estrutura espiritual. E talvez você esteja assim também, preso no cativeiro espiritual. E nós estamos, irmãos, com um propósito muito forte de libertação. Não só orar e sinais acontecer, não. É em nível de mensagens assim profundas, com original, com a revelação para você entender o que é que está acontecendo na sua vida. O que é que de errado está na sua vida, porque a palavra do Senhor diz que não existe uma maldição sem causa, irmão, não existe. Tudo tem uma questão, tudo tem uma resposta. E talvez a sua resposta é essa. Talvez você está preso na casa do ciclo, que não consegue romper. No candomblé existe uma cerimônia chamada balé. E essa cerimônia chamada balé é onde que a pessoa que quebrou um voto com a entidade lá, ela vai ser jogada dentro de um buraco, apóstolo, e vai ser justamente agredida, violentada espiritualmente, chicoteada pelos demônios lá. Ela vai pagar o quê? Uma penitência lá, dentro desse buraco. Mas isso é um ato profético deles, maligno. Para quê? Para lançar a pessoa dentro do buraco, mas quando ela sai lá fisicamente, o espírito e a alma dela fica lá. E depois no dia a dia dela, ela fica sofrendo perturbações, ela fica sofrendo pelo ataque do diabo, com dores, com insônia, com pesadelos, com coisas. Então ela continua presa. Mesmo que ela saiu daquele buraco, ela continua presa. Parece que eu estou falando da história de José. Até hoje existe isso, irmão, esses cativeiros espirituais
que devem ser rompidos. São as portas do inferno que está conectada à sua realidade, onde que deve ser fechada. E somente com a unção de libertação, irmão, para quebrar isso da sua história, para quebrar isso da sua vida, para que venha dar um fim. Mas não adianta você ficar na sua casa parado, sem tomar uma atitude e ir para a casa do Senhor. Não adianta você continuar na sua e achar que as coisas vão fluir normalmente. José, ele aprendeu a perdoar. José, ele aprendeu a perdoar os seus irmãos, restaurou a amizade, rompeu espiritualmente e aquilo acabou. E definitivamente, quando ele toma posse e é governador, nada mais de ruim acontece na vida dele, porque ele conseguiu romper. Ele teve força de vontade para vencer. Ele passou por cima de todos os preconceitos, de todo o ódio, de toda a raiva e de toda a amargura que ele tinha no coração dos irmãos dele. Mas ele conseguiu perdoar. Ele conseguiu romper. E você, por que você se entrega Glória ainda? a Deus. É hora de chegar, é hora de dar um basta. Chega de sofrer, irmãos. Hoje, nós estaremos logo daqui a pouco. É verdade. Nós estaremos daqui a pouco no Templo Maior da Glória de Deus. E lá vamos estar ouvindo mais uma palavra, mais uma ministração. E lá nós vamos dar um simbolismo da Santa Ceia para todos os irmãos participar. Porque hoje eu vou pregar sobre o assunto, o segredo da árvore da vida. Que chave é de entendimento, de sabedoria que nós temos acerca da árvore da vida? Vai lá para você receber a sua cura, a sua libertação. E você que tem curiosidade, que gosta de palavra, que gosta de aprofundar na Bíblia Sagrada, vai ser uma oportunidade para você. Vai ser uma oportunidade para que você venha receber e adquirir mais conhecimento, tá? Eu te espero lá. Talvez você queira conhecer mais um pouco do meu ministério. Vai no YouTube e coloca Pastor Eliseu Lustosa. Lá você vai encontrar uma gama de vídeo, uma gama de coisas que vão edificar você. Não, eu quero conhecer o ministério seu e do apóstolo Gelson. Visite o site www.ativaçãoprofética.com, sem acento. Você coloca lá e vê. Lá vai ter alguns estudos, alguns downloads para você fazer, algumas mensagens em MP3 e outras em vídeo. Você pode baixar e ser edificado, tá? Eu tenho certeza que Deus tem milagre, Deus tem vitória para você. Essa noite é a noite da sua vitória, a noite Glória do seu milagre. Daqui a pouco, o pastor Eliseu, ele vai estar orando, estará trazendo mais uma palavra, complementando mais uma palavra do que ele está falando aqui. Eu não quero que os meus telespectadores, eles percam nenhum momento. O que Deus está falando através do estudo que o pastor Eliseu está ministrando, é para edificação da sua fé. É para você vencer. Glória a Deus. O céu não é um céu de derrotados. É um céu de vencedores. Com a força da fé, diz o capítulo 11 de Hebreus, eles apagaram fogo. Com a força da fé, eles, aleluia, pararam o sol e a lua. Glória a Deus. Nós estamos ativando a tua fé com as ministrações da palavra de Deus. Não agora para um intervalo especial, glória a Deus, e logo em seguida nós vamos voltar novamente para continuar pregando a palavra e orando pela sua vida em nome de Jesus. Deus não cria ninguém imperfeito. Toda a estrutura óssea que foi danificada por lesões e todo o nervo que foi atrofiado, volte para o lugar agora. Eu declaro agora que toda dor, toda lesão acaba.
2, 3. Em nome do Senhor Jesus. Opa, que é isso? Glória a Deus, aleluia. Mães, você tem recebido de Deus? Quantos quilos tu já perdeu nessas orações que nós fizemos? E quantas orações nós fizemos? Quando começou, primeiro estava com 80 quilos. Sim. Né? Aí já foram 3 orações, 3 quartas-feiras, né, de oração. Nesse sentido, né? Nesse sentido. E agora eu estou com 70 quilos. Então, então tu já perdeu 10 quilos, 10 né? quilos. Naquela primeira oração que eu fiz contigo, que a gente fez até a filmagem, e eu disse pra tu que tu ia perder quantos quilos? 5 quilos. Quando foi na outra quarta-feira, tu se pesou? Eu pesei, aí deu 4.900. 4,9 kg, né? E então, de lá pra cá, agora, na terceira semana, na terceira quarta-feira, ou na terceira oração, tu perdeu. Impactante o que Deus faz na vida de uma pessoa que coloca à disposição seu coração para ele operar, para ele fazer um milagre na sua vida. Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, glória a Deus. Ele se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos com a vitória dele, com a bênção dele. Jesus na cruz do Calvário a bênção para cada um de nós, glória a Deus. Eu quero convidar às 19 horas, amanhã será será o término desta cruzada no templo maior da glória de Deus. Amanhã às 9 horas da manhã será encontro de profetas, será uma ministração profética sobre os obreiros, sobre você que tem vontade de ser obreiro da casa de Deus. O pastor Eliseu Lustosa, ele vai estar fazendo uma ministração profética sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Eu convido você às 9 horas da manhã, e amanhã às 19 horas é o grande encerramento. Já na madrugada de domingo para segunda-feira, 3 horas da madrugada, o pastor estará viajando de volta para Goiânia. E você não pode perder agora, às 19 horas, vamos ao templo maior. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o dia da tua bênção, da tua vitória. O pastor Eliseu vai orar agora ao Senhor, aleluia, e Deus vai fazer um milagre na sua vida, pastor Eliseu. É verdade. Só reforçando aqui, apóstolo, quero convidar você para estar juntamente conosco agora às 19 horas e também amanhã, 9 horas da manhã, você que é obreiro, que é líder, que tem vontade de também entrar nesse manto de sinais, de milagres, esse manto profético, você está convidado para nós estarmos ali e fazer como o apóstolo Paulo diz em Romano, comunicar os dons, ou seja, compartilhar, impartir os dons. E você vai receber de Deus uma unção nova para a sua vida, tá? A palavra do Senhor diz aqui em 2 Coríntios 10, versículo 4 em diante, que diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. Nós falamos de cativeiros espirituais. As nossas armas são poderosas para destruir as fortalezas, essas estruturas malignas da sua vida, tá? Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando todo o entendimento à obediência de Cristo, estando pronto para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência, tá? Independente do problema que você está enfrentando, as armas de Deus são poderosas para destruir toda essa estrutura maligna. Eu quero convidar você a colocar
a mão sobre o seu coração nesse momento, fechar os seus olhos e apresentar a Deus a sua vida. Eu quero determinar uma cura sobre você, um milagre. Após a oração, você vai procurar a doença, vai procurar a dor e não vai encontrar. Se você está numa cadeira de roda, você vai se levantar, porque a unção de cura, a unção de Jeová Rafá será liberado sobre a sua vida. Pai, nesse momento eu quero abençoar a vida desse homem e dessa mulher que me ouve agora, que me assiste, Senhor. Nesse momento, Espírito Santo de Deus, eu quero liberar uma profética agora, Senhor. Que no nome do Senhor Jesus, meu Pai, toda enfermidade, Senhor. Pai, a tua palavra diz que ao colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, meu Pai. Pela fé, espiritualmente, nós tocamos nessas pessoas agora. E determinamos agora, meu Pai, a restauração da saúde. O nervo que está atrofiado, meu Pai, seja agora nesse momento tocado e seja restaurado agora. O movimento que foi perdido das pernas, que volte agora. O osso, meu Pai, que foi danificado, que está trincado, se restaure agora. O osso, meu Pai, ou os ossos dessa pessoa que está sendo consumido, destruído, meu Pai, pela osteoporose, meu Pai, pelo reumatismo, em nome do Senhor Jesus, seja restaurada agora, pois nós ordenamos agora que toda enfermidade, toda doença seja quebrada, exterminada do corpo dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. As enfermidades que também pertencem à alma, a angústia, a tristeza, a depressão, a solidão, o estresse, em nome do Senhor Jesus, nós ordenamos agora que também saia da vida dessa pessoa, da alma dessa pessoa agora, saia do caminho dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Espírito surdo, espírito mudo, espírito cego, você que aprisiona essa pessoa, nós te expulsamos agora, no nome do Senhor Jesus. Você que coloca essas dores no estômago dessa pessoa, na articulação dessa pessoa, na cabeça dessa pessoa, nós te ordenamos agora, saia, 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 em nome do Senhor Jesus. Pai, nós abençoamos também a vida financeira desse homem, nós abençoamos agora a vida sentimental e dessa família, nós declaramos a libertação agora, que o espírito de vício, de violência, que todo mal agora bata em retirada e sai agora da vida e do caminho dessa pessoa. Pai, eu ordeno agora a restauração, eu ordeno agora que a cura se manifeste agora, e que venha agora, Senhor, mover de paz e de tranquilidade no coração dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Seja curado, amado. Olha, você que tem uma pessoa que bebe na sua família, você até mesmo que fuma e gostaria de deixar de fumar, você que tem um filho na droga, olha, nós vamos fazer um ato profético essa noite hoje. Vamos invocar o nome de Deus sobre o alto da tua cabeça, e você vai representar o marido que no final de semana ele gasta tudo que ele tem com os amigos, na prostituição, e aonde essa pessoa estiver, ela vai sentir a nossa oração. Pastor Eliseu, ele vai fazer isso. Vai ter momento que a pessoa que você está representando, ela vai ter ânsia de vômito, ela vai enjoar o cigarro, ela não vai mais aceitar. No momento que ela colocar o cigarro na boca, ela vai ter nojo do cigarro, nojo da bebida alcoólica, ela vai ter nojo da prostituição, nojo da infidelidade. Então eu quero desafiar a tua fé, hoje à noite, às 19 horas, no templo maior da glória de Deus. Se essa pessoa fuma maconha, venha representar ela, ou então vem pessoalmente. Você que está me assistindo agora, você que quer se libertar, que quer sair, né, da prostituição, você mulher, você homem, né, você que não tem força, vive uma vida promíscua, do jogo do baralho, tudo mais, nós vamos orar e você não vai suportar mais esse mal, não é, pastor? É verdade. Não vai mais suportar, em nome de Jesus. Então, nosso programa está terminando. Pastor Eliseu, foi muito bom ter o senhor aqui. Eu quero, antes de agradecer ao pastor Eliseu, eu quero dizer que de segunda a domingo, 9 horas da manhã tem oração. 9 horas da manhã tem oração.
de segunda a domingo. E ao meio-dia, de segunda a sábado, nós temos culto de oração, aleluia, e poder de Deus. E também, domingo às 19 horas, vai ser de segunda a domingo essa semana, culto também à noite às 19 horas. Então, pastor Eliseu, eu quero agradecer, viu? A sua presença foi muito válida em Macapá. Eu creio que ainda tem esses 2 dias de missão, que ainda muitas pessoas vão ser libertas. Eu quero agradecer. Então, fica aqui o nosso apreço, o nosso abraço, a nossa sinceridade, a nossa amizade pela sua vida. Você vai voltar ali para Goiânia. Leve a nossa saudação, aquela igreja amada, aos nossos irmãos que ali em Goiânia estão também orando por nós. Amém. Agradeço a todos, agradeço a sua audiência, agradeço pela sua participação, pelos os momentos que nós estamos passando junto. Eu quero só agradecer, que Deus possa abençoar a sua vida, e eu espero você logo mais à noite, tá? Que Deus abençoe você, a paz do Senhor.